Você conhece a onda quântica? A onda quântica é uma frequência que promove ativações para a sua vida, possibilitando a criação daquilo que desejar e sentir por meio da ativação. Suas metas e objetivos acabam se materializando à medida que você gera essa onda no universo. Para isso, o canalizador Davi Silva trouxe, junto de Metatron, a frequência de pura luz individual, para que você possa praticar a abundância em suas metas. Descubra a infinitude do universo em conformidade com as leis divinas do Pai Criador e renove sua energia. Você receberá um áudio com uma frequência específica de sua energia, responsável por ativar infinitamente no universo aquilo que foi pedido. Desde metas pessoais até profissionais, o céu não é o limite. Venha ativar o amor. Peça já a sua pelo WhatsApp 51995718615. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui comigo. Então, a live de hoje vou abordar um assunto bem delicado, porque vai servir mais como um alerta do que uma live em si. Essa semana eu recebi um caso novo aqui no consultório onde eu atendo, no presencial, de uma criança. Não vou expor nem nada, obviamente, mas ela tinha sofrido um abuso sexual. Graças a Deus não foi nada consumado, mas ela estava relatando. E esse relato já se fazia 1 ano desde que aconteceu o fato. E ela segue relatando. Enfim, vocês já entenderam sobre o que é a live de hoje. Eu vou alertar principalmente a pais. Tudo sobre, por favor, tenham cuidado com seus filhos. Com menina, menino, o que quer que seja. Eu ando percebendo um medo muito grande dos pais que eu atendo quanto a esse assunto, principalmente em creche. Muitos pais têm que deixar seus filhos em creche. Eu fui uma criança que frequentei creche desde muito novinha, porque, como vocês sabem, minha mãe me criou solo, ou a grande maioria de vocês sabe, quem está chegando agora, minha mãe me criou solo. Mas era um medo que eu lembro que a minha mãe também tinha. Esse era um medo muito grande, assim. E vamos lá. Como que os pais, cuidadores, sempre falo o que quer que seja, podem prevenir suas crianças de sofrer qualquer tipo de abuso? Primeiro, ensinar que as crianças não podem deixar ninguém tocar nas suas partes íntimas. O que são partes íntimas para a criança? Popô, no caso, bumbum, a vagina, o pênis, região mais colo, peito. Ser ensinado de uma forma que... Ai, Ana, tu tá dizendo que a gente tá sexualizando as crianças. Não, vocês estão prevenindo de coisas piores acontecerem. Porque esse menino deu a sorte dele relatar, mas tem muitas outras crianças que não relatam, e isso vai para a vida inteira. E cuidar também familiares, porque a grande maioria dos abusos infantis, na verdade, acometem parentes. Assim, no caso de meninas, avô, tio e tios, primos, até mesmo irmãos, já ouvi. Pais também já ouvi. Situações assim. No caso de meninos, mesma coisa. Tias, tios, primos, enfim. Fica de olho, porque a criança, ela tem a sua fase experimental. Ela tem a sua fase de curiosidade.
Até já escutei muito relatos de mães que vai tendo que o esposo às vezes fica sem jeito de num determinado, quando começa a chegar numa determinada fase, a dar banho na própria filha, por ficar com esse receio. Hoje teve um relato que foi até interessante trazer para a live, mas foi até bonito. Até falei para ela assim: isso quer dizer que a probabilidade do teu filho. Desculpa, falei errado, gente. A probabilidade do teu esposo fazer alguma coisa com a tua filha é basicamente tua. Que nem ela estava relatando que o esposo dela, o marido dela, dá banho na filha deles de cueca. E que às vezes a filha quer tocar e o pai fala: não, aí não é pra tocar. Aí não é pra tocar. Tira a mão daí, menina, de um jeito meio descontraído. Mas é isso, gente. Tem que fazer a criança entender que na parte íntima dela, por ela ser muito pequena, por ela ser criança, por ela ter uma determinada idade, os únicos que podem limpar é o papai, a mamãe. O máximo que eu acrescento de vez em quando é os avós, mas eu prefiro deixar sempre papai e mamãe, no pai e na mãe. Porque a criança não. A gente às vezes pensa assim, tá, mas Ana, isso é tão óbvio. Para nós, adultos, é óbvio. Para as crianças, não. Para as crianças não é óbvio. Para eles é tipo, tá descobrindo, tá vendo que é diferente de menino para menina, tá começando a perceber. E é isso aí, sabe? Se não for explicado, eles não vão saber. Eles não vão saber. Então tem que sim ser explicado, tem que sim ser é um assunto que tem que sim ser introduzido de uma forma leve, de uma forma descontraída. E isso depende da mãe e do pai. Que né, eu achei muito bonito, assim, com essa minha paciente, essa mesma que relatou, ela falou que às vezes a menina também quer ver a da mãe. Daí ela falou assim, não, a mamãe já é grande, não pode mexer na da mamãe. Ela foi explicando de uma forma que eu achei linda, gente. E é justamente isso. A mamãe já é grande, a mamãe já é adulta, não pode mexer na da mamãe. Da mesma forma como ninguém pode mexer na sua, só papai e mamãe, porque você ainda é pequena. Mexer, que eu quero dizer, é limpar, fazer a parte higiênica. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Fazer a parte higiênica. E ir introduzindo para evitar qualquer tipo de conflito. Principalmente em creches. A grande maioria dos relatos atuais que eu escuto é em creches. Já atendi adultos que sofreram de tio, que sofreram de irmão, que sofreram de pai, que sofreram de primos. Quando eu falo primos, é tanto homem quanto mulher. E fica um certo trauma, assim, na cabeça da pessoa. Só que, claro, se essa pessoa faz que nem a mãe desse menino que eu comecei a atender, vai e leva direto o menino para uma consulta, para um psicólogo, para tentar fazer com que ele entenda que o que aconteceu com ele é errado, já quebra boa parte desses problemas, porque a chance dessa criança não reproduzir com outra criança é gigante, porque pode acontecer. Oi, Neidinha, saudações. Seja bem-vinda, porque pode acontecer. Como fizeram isso com ela, na cabeça dela é normal. Normal. É normal. Então, por ser normal, ela vai reproduzir. Então, e vai fazer. Que nem a mãe desse menininho, ela me relatou que ele do nada começou, às vezes ele começa a tirar roupa. E isso não é para ser feito. Então, educar as crianças de uma forma que vá alertá-los para, assim, tem situações em que você não deve deixar ninguém tocar em você, é segurança. E, gente, uma pessoa
que vá cometer este tipo de atrocidade, um ato de pedofilia, eles são muito perversos. Eles são extremamente perversos. Por que eles são extremamente perversos? Porque eles vão introduzindo na criança como se fosse algo bom, como se fosse um carinho, como se depois disso a criança fosse... Muitos, inclusive, dão presente para a criança como modo de recompensar. Então, eles fazem meio que uma... Eu não quero usar uma lavagem cerebral, mas também não deixa de ser. Eles vão indo pela beirada para criar uma certa confiança naquela criança, a ponto de que daqui a pouco vão começar a se intensificar os atos. Por isso que eu comentei que o caso desse menino, graças a Deus, não foi consumado, nem nada do gênero. Começar a se intensificar até chegar aos finalmente, infelizmente. Então, é cruel. É cruel. E pode sim acontecer. Outro alerta que eu dou. Criança que tem redes sociais. Criança, até mesmo adolescente, porque dependendo do adolescente pode ser muito bobo também. Pais, cuidem. Fiquem de olho. Fiquem de olho para ver com quem essa criança, esse adolescente está falando. Se não é uma pessoa que está vindo com um papo meio estranho para cima dessa criança. Porque grande parte dos assédios também acontece de forma virtual. E de forma virtual é como? Ah, manda uma foto tua. Mesma lógica. Que daqui a pouco vai se intensificando, se intensificando e se intensificando. E isso é horrível. É horrível. Porque isso é um abuso, é um assédio. E, novamente, acaba... Se uma pessoa não tem condições, não consegue ter um tratamento adequado para isso, ela pode ter traumas pro resto da vida. E é papel dos pais, sim, alertar. E perguntar também se tiverem dúvidas. Muitos desses pais, eles relatam para mim, assim, Ana, mas eu me sinto muito culpado, como é que eu não vi? Provavelmente nem você foi introduzido a isso. Porque a grande maioria dos pais, eles reproduzem, na verdade, o que eles aprenderam com os pais deles. Ou seja, com os avós da criança. Porque a gente não nasce sabendo tudo. Ser pai e mãe é uma caixinha de surpresa. Você simplesmente vai ter, se você tiver um filho, vai ser aquela sua cobaia. Se você tiver mais de um filho, no segundo filho você já vai entender melhor o que pode ou não pode fazer. Mas, de forma geral, é uma caixinha de surpresa. E eu sempre tento falar para os pais assim, ó, não se sintam culpados. Tá tudo bem. Não se sintam culpados. Vocês não nasceram sabendo, vocês apenas estão reproduzindo algo que vocês aprenderam devido à forma como vocês foram tratados. E o máximo que vai acontecer é vocês simplesmente, algumas coisas vocês podem pensar assim, eu não achava legal que meu pai e minha mãe faziam tal coisa comigo, então isso eu não vou reproduzir com a minha criança. E tá ótimo. Quer dizer que você tem alguma coisa que você não quer reproduzir. Já escutei muitos pais que apanhavam falar pra mim, eu não quero fazer isso com a minha criança. Não quero. Da mesma forma como já escutei, eu apanhei, não teve problema nenhum, sou um ser humano saudável. Não, não é. Não é. Cheio de traumas, só não quer trabalhar nos traumas. Desculpem, tá tomando tanta água, gente, aqui tá muito, muito calor aqui em Minas. Muito calor. Mas, enfim, é trazer essas conscientizações à tona para evitar esse tipo de coisa. Porque
mais triste é que o caso desse menininho, né, não aconteceu nada com a pessoa. Não aconteceu nada. Assim. Então, é a gente alertar o máximo possível de gente, é a gente entender que não... As pessoas, elas pensam que trazer essa educação para a criança é falar sobre sexo com a criança, e não é. Não é. Tu não vai explicar para a criança o que é sexo. Tu vai dizer que ela tem partes íntimas do corpo dela que ninguém deveria tocar. Que ninguém deveria tocar, que ninguém deveria interagir com. Para prevenir abusos. Dessa forma, essa criança vai até mesmo ajudar os colegas dela na escola. Quando acontecer alguma coisa, vai dizer que não pode. Isso vai criando um mecanismo dominó. Porque criança, principalmente criança muito novinha, eles não têm filtro. Eles não têm filtro. Não tem. Eles simplesmente só saem falando. A criança de 3 até umas... Deixa eu pensar, até mais ou menos uns 5, 6 anos, ela não tem a malícia de mentir. Se a criança mentir, é porque ela foi ensinada a mentir. E se ela foi ensinada a mentir, ela vai ter aprendido isso com alguém. Seja com vendo os pais, seja com primos, seja com tios. Porque, de forma geral, essa faixa etária, eles não têm filtro. Inclusive, a maior dificuldade em lidar com criança dessa faixa etária é que tu tem que ensinar ela a ter filtro. Aqui tem coisas que não é legal falar. Aqui tem coisas que não se deve falar. E quando a gente começa com isso tudo, a criança já vai entendendo. Criança esperta, não tratem crianças como bicho burro. Porque não é a criança, ela vai entender as coisas, que nem essa minha paciente me explicando como que ela ensinava pra filhinha dela, e ela falava pra mim que ela entendia, e ela repetia, e ela falava, não pode. A criança vai entender, só precisa ser ensinado de uma forma adequada. A criança já vai introduzindo, quando é pequenininho. Tem gente que fala que até desde bebê. E eu acredito nisso também. Tu vai lá, tu vai trocar a fraldinha da criança, tu vai dizer, filha, mamãe tá trocando a fralda de você. Só a mamãe pode fazer isso. Se for pra creche, as tias da creche. Se for conviver com a vovó. Por quê? Porque isso vai ficando na parte inconsciente da criança. Então já vai introduzindo naquela criança uma educação do que é certo e do que é errado. Daí mais pra frente, filho, quando tu é menino, tu tem tu tem pode até mudar o nome, se não quer falar pênis ou vagina, enfim, pode até falar piu-piu. Pepeca. Eu aprendi pepeca. Eu lembro que minha mãe me ensinava pepeca. O menino tem piu-piu, a menina tem pepeca. As únicas pessoas que podem tocar é a mamãe dele e o papai dele. Nem você pode tocar no do amiguinho, nem o amiguinho pode tocar no seu. Vai introduzindo de uma forma leve. Porque aquela criança, quando crescer, não vai ficar, ai meu Deus do céu. Até a fase da descoberta sexual, no caso dos órgãos, que começa também por essa faixa etária, começa mais ou menos 3, 4, 5 anos, vai ser de uma forma mais leve. Porque a criança já vai ter aquilo natural nela, porque foi introduzido de uma forma natural e saudável para ela. Do que simplesmente associar um ato perverso a algo bom.
Porque isso não ensina a criança a delimitar limites. E também é uma forma de ensiná-los não a delimitar limites de toque, quanto a limites do que pode e o que não pode ser feito com ela. Eu vou até um pouco mais além, que nem tem pais, quando eu tô atendendo as crianças, que falam, dá beijo na tia. Quando a criança não quer dar beijo, eu fico, beleza. Eu faço assim. Eu percebo quando a criança não quer, no caso, eu faço assim. Ai, que feio. Não, eu fico, não, fique em paz, ele não quer. Tudo bem. Ele não é obrigado a me cumprimentar se ele não quiser. E muitas vezes, gente, isso quer dizer que a criança não gostou de ti, Ana. Não, pode ser uma criança envergonhada. Pode ser uma criança com autismo. Pode ser uma criança... enfim. A gente tem essa tendência naturalizada a acreditar que as crianças devem cumprimentar os outros. Que é falta de educação não cumprimentar. Hoje em dia eu já vejo até como um alerta. Eu sempre me pergunto, por que aquela criança não tá querendo cumprimentar a fulano? O que tá acontecendo ali? Será que já aconteceu alguma coisa? E muitas vezes depois que passou o evento, o que quiserem, chegar para sua criança e dizer, filho, olha só, eu vi que você não cumprimentou, vamos supor que seja um tio. O tio, aconteceu alguma coisa que você não gostou? O tio falou alguma coisa para você? A grande maioria das vezes, a criança vai responder alguma coisa ou simplesmente, eu não gosto do tio. O tio é chato. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Beleza. Porque senão a criança vai ficar com essa coisa de que, eu tenho que ser educado com todo mundo. Eu tenho que ser simpático com todo mundo. Eu tenho que ser querido com todo mundo. E num adulto ou adolescente, o que isso acontece? O que isso acomete? Há um adulto que não sabe desagradar. Porque se ele tem que ser querido, educado, logo ele não pode desagradar as pessoas. E desagradar os outros faz parte da sociedade. É inevitável a gente não desagradar ninguém. É inevitável. O que isso nos traz? Essas condições. Todas essas condições. Por isso que eu sempre comento para vocês, tudo vem da infância. Tudo vem da infância. Tudo vem de como foi inserido as coisas pra gente. Por isso que muitas vezes eu prefiro orientar os pais a como lidar com a sua própria criança. A como trabalhar com a sua própria criança. Os pais, quando eu tenho que atender criança... Eu até estava explicando isso na sessão para essa mãe. Quando eu atendo criança, os pais entram junto. Até porque... Imagina, a tia vai te atender. Quem é essa tia? Por que eu tenho que ficar com essa tia? Então, de certa forma, o pai e a mãe entrar junto é uma forma dessa criança também criar um vínculo comigo. Se papai e mamãe estão entrando aqui, é porque essa tia deve ser legal. É porque essa tia vai brincar comigo. E os pais ficam comigo a sessão inteira. A partir dos 9 anos, normalmente, a criança já não quer mais que os pais entrem na sessão. Porque ela quer falar comigo. E tem algumas exceções também. Tem uma mãe que ela entrava comigo em todas as sessões. E a criança era de um jeito. Quando a mãe entrava. E a gente, uma vez, até ela me questionou assim, será que ele não é assim porque eu tô junto? Daí eu falei pra ela, vamos tentar então, agora que ele já tem uma certa confiança em mim, vamos tentar então fazer com você esperando. É outra criança, mas tem essas exceções. Mas de forma geral, o adequado, meu trabalho. Não vou falar que isso tem que ser todos os profissionais, porque cada profissional trabalha de um jeito. Tô falando da Ana. Eu gosto quando os pais entram, porque eu acredito que os pais têm que participar, porque querendo ou não, eu vou ver essa criança uma vez na semana, e esses pais vão ver essa criança todos os dias.
Mas o principal, gente, é isso. Alertem as suas crianças. Percebam cada mudança de humor, cada mudança comportamental nela. Esse menino, a mãe tava me relatando como ele tava ficando, e eu falei, olha, ele tá tendo sintomas depressivos. Porque na criança, já entrando na questão da depressão infantil, na criança a depressão não vai bater daquela forma estereotipada de tristeza. Não, na verdade a criança vai bater uma irritação. E de novo, não é de forma geral. Mas vai ficar muito irritada, a criança vai ficar muito irritada, vai chorar com muita facilidade, vai ter crise com muita facilidade. E os pais precisam observar, para daí tentar entender o porquê motivo essa criança tá assim. Por que motivo essa criança tá passando por tudo isso? Será que aconteceu alguma coisa a mais? Será que é uma questão que ela pode estar com dor e pode não estar conseguindo passar para os pais? O que será que está acontecendo? Adolescente é a mesma coisa. Pré-adolescente e adolescente é mais chatinha também, mas que eu adoro. É o terror dos pais, normalmente eu brinco. Falar com os pais, a importância dessa orientação. Ontem mesmo, eu atendi uma outra menina e meus pacientes daqui da cidade são tudo crianças. tudo crianças. Tudo que eu amo. São tudo crianças. E eu tava atendendo essa menina e no final eu acabei voltando pra casa e eu mandei mensagem pra mãe assim, olha mãe, eu vou lhe relatar, sem expor muito, algumas coisas que aconteceram na sessão, porque eu quero entender como é que tá o comportamento de fulana em casa. E é uma parceria. Assim, eu preciso, muitas vezes, que os pais façam essa parceria comigo pra gente tentar entender o que tá havendo com essa criança. O que tá acontecendo? Por que ela tá se sentindo desta maneira? Por que ela tá se sentindo dessa maneira? O que tá acontecendo com ela? E tratar a criança, gente, é uma coisa que eu friso muito pros pais. Porque tem pai que chega pra mim e fala assim, Ana, já passou quase um mês, não tá tendo resultado. Atender criança é mais delicado do que atender adulto. Se o adulto pode, às vezes, ter uma regressão, a criança também pode. E a criança, às vezes, é um motivo que a gente nem sabe. É um detalhe que a gente pode não estar conseguindo ver, mas está ali acontecendo. E por estar ali acontecendo, precisa ser falado. E é como eu sempre comento para vocês, terapia não é do dia para noite. Autoconhecimento não é do dia para noite. Autoconhecimento requer que a gente se esforce, requer continuidade, requer muitas vezes, dependendo do caso, acaba sendo até um pouco mais lento, um pouco mais, porque se é um caso de trauma, um trauma grave, vai melhorar da noite pro dia, não vai. E eu digo mais para vocês, em casos de trauma de abuso, mesmo na fase adulta, por mais bem tratado que esse abuso esteja, pode voltar. Pode voltar. Porque existe as coisas chamadas gatilhos. E a nossa mente, ela vai muitas vezes num sinal de alerta, ele vai dizer assim, ó, a gente já viu esse filme, você sabe o que isso vai acontecer, o que vai acontecer, então é melhor a gente se mandar daqui. E isso pode gerar uma crise, pode gerar uma memória vindo à tona, e muitas vezes, dependendo da forma como a gente reagir, pode não ser a melhor. Daí acontece de regredir, e tá tudo bem. Tá tudo bem.
Então, tenham paciência com o processo de vocês. É isso que também eu quero frisar, assim, com o processo de vocês, com o processo dos filhos de vocês. Porque não é da noite pro dia. E às vezes os pais chegam para mim com uma demanda e a gente vai ver é outra demanda. Completamente diferente. Completamente diferente. E vai surgindo novas coisas, e vai surgindo. Como quando a gente faz a terapia quando a gente é adulto. E também é fases. É muito de fases. Tem uma fase boa. Daí daqui a pouco é uma outra fase da nossa vida. Eu lembro que eu comecei a atender uma menina. Nossa, desde que ela era muito novinha. Muito novinha. E no final, que depois a gente deu alta. E no final, eu parei de atender ela com 8 anos. Eu acompanhei a essência dela. E isso é tão lindo, gente. É tão lindo. A gente consegue ver e perceber muitas coisas. E muitas coisas legais. Muitas coisas da hora. Mas requer que os pais tenham paciência. Por que eu tô frisando muito nos pais? Porque eu noto que, como eu já falei em outras lives, como eu já citei em outras lives, a gente vive numa sociedade muito imediatista. Todo mundo, criança, adolescente, adulto, quer resultado para ontem. E quando não tem esse resultado para ontem, começa a questionar tudo. Isso muitas vezes é sim devagar. É sim devagar. E é um passo de cada vez e tá tudo bem. As coisas vão melhorar na medida do possível, na medida do seu esforço. Sempre lembrando disso, o esforço é muito mais meu. Quem tem... Eu digo que em sessão é muito mais... eu diria que é uns... vamos lá. 70% paciente, o resto sou eu. Eu diria. Por quê? Porque pode um paciente, tanto criança quanto adolescente quanto adulto, pode vir no consultório, pode ir em todas as sessões, eu posso falar tudo pra ele e ele não fazer. Daí não adianta nada. Já teve um paciente que chegou num determinado momento e eu falei, olha só, a gente tá chegando num momento em que tu tá gastando teu dinheiro, eu tô gastando meu tempo e o tempo que uma outra pessoa poderia estar aqui. Porque você vem toda semana, e que bom que você vem toda semana, mas você não tá fazendo o seu papel, e enquanto você não fizer o seu papel, não vai haver mudanças. E se não houver mudanças, o que tu tá fazendo aqui? Eu não vou te dar a solução para tudo, meu papel não é te dar a solução para tudo. E o papel do psicólogo realmente não é esse. Não é dar a solução. É fazer o quê? É dar a orientação. Da mesma forma, os pais que eu atendo. Eu vou orientá-los. Eu vou orientar eles a ser pais melhores. Do que já são, provavelmente. Porque a grande maioria dos pais que eu atendo são uma belezinha. Nossa, não tenho do que reclamar dos pais que eu atendo. E também, outra coisa. Às vezes eu tenho que acolher mais os pais do que a criança. Que às vezes os pais, a grande maioria das vezes, eles chegam tão preocupados que eu fico, calma, tá tudo bem. Às vezes eu tenho que olhar, sua criança é maravilhosa, tá tudo bem. Ai, mas Ana, ela fez não sei o que. Faz parte. Se tá na adolescência, então, nossa senhora, faz parte. Porque às vezes tem alguns pais que chegam pra mim extremamente ansiosos, extremamente... eu não vou dizer desesperados, mas ansiosos mesmo, com coisas que faz parte do desenvolvimento normal de um ser humano. Eu fico, pai, mãe, fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Da mesma forma como o que eu mais tenho que fazer atualmente com as minhas crianças que eu atendo
é limite. Pai, mãe, limite. Ela tá precisando de limite. Você vai precisar pôr limite nela. As coisas não vão funcionar se ela pôr limite, se tu não pôr limite. Ana, como é que contigo ela faz as coisas direitinho? E comigo lá em casa é um horror. 1, porque eu sou um estranho, teoricamente, uma estranha. 2, porque eu coloco limite. Porque eu coloco limite para ela entender que aqui as coisas não vão funcionar como ela quer. E em casa, a grande maioria das vezes, as crianças, os adolescentes, vencem os pais pelo cansaço, por ficar. Ah, eu quero. Enfim. Enfim. E daí simplesmente, ah, tá bom, toma, vai, pega, vai. Começou assim, pega, vai, para de me encher meu saco. Só vai. Isso aqui acontece? A criança conseguiu o que ela queria. Logo, ela vai achar que ela pode fazer isso com todo mundo. E o mundo não é assim. A vida não é assim. As coisas não são sempre como a gente quer, não. Pelo contrário, a grande maioria das vezes é como a gente não quer. Mas o principal recado da live de hoje era esse. Cuidem das suas crianças. Como sempre, eu acabei pegando o assunto e destrinchando ele. Cuidem das suas crianças. Não tenham medo de falar sobre os assuntos. Ai, Ana, quando que eu tenho que começar a inserir? Não tem momento certo para inserir. Não tem. Daqui a pouco tu vai ficar até o momento certo aparecer. Não tem. Não tem momento certo. Não tem momento certo. Então, já vai inserindo desde pequenininho. Principalmente se é uma criança muito dada. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre me falou assim, Ana, tu era uma criança muito bonita e tu era uma criança muito dada. Tu ia com todo mundo. Tu simplesmente ia. Depois na adolescência eu fiquei mais... Me fechei um pouco. Na adolescência eu me fechei um pouquinho. Mas quando criança eu ia com todo mundo. E essas crianças também que mora o perigo. Porque é uma criança muito dada. E isso pode mudar essa personalidade dela. Ela podia ter esse jeitinho, que nem foi o caso desse menino. A mãe relatou, Ana, ele ia com todo mundo, agora ele não quer. Deu, claro que ele não quer. Né? E é observar. Que nem eu falo que o pecado das escolas. As escolas só dão atenção para aquela criança que está fazendo o fuzuê, que tá virada no giraia, que tá endoidecida, que tá enlouquecida. E não dão atenção pros quietinhos. E às vezes os quietinhos são os que estão mais sofrendo. Pode estar passando por bullying, pode estar com uma depressãozinha, pode estar com problemas em casa, só que ele não expõe. Então, nossa, fulano é tão comportadinho, ele é uma criança tão maravilhosa, olha que bênção. Que bênção. Pode estar acontecendo mil e uma coisa. Assim, é muito complexo. É muito complexo. Eu comento que trabalhar com criança é a melhor coisa do mundo, mas é uma caixinha de surpresa e é extremamente complexo. Extremamente. É muito gostoso. Muito gostoso. Mas tem que se atentar. É cada detalhe. A criança é muito no detalhe. Tu pega as coisas no detalhe. No detalhezinho. É um jeito de olhar. É aquela pergunta. Muitas vezes é mãe, fulano perguntou se não sei o que, não sei o que. Muitas vezes não é o fulano que perguntou, é ele mesmo que quer saber, mas tá com vergonha de admitir. Nossa senhora, eu já peguei uma paciente minha assim, ela assim, Ana, uma amiga minha perguntou, eu olhei pra ela assim, foi uma amiga tua mesmo que perguntou, ou foi você que perguntou? Ela, ai, tá bom, Ana, fui eu. Eu, não, tudo bem, eu tô aqui pra te ajudar nisso, não precisa ter vergonha. Não precisa ficar sem jeito.
E é uma fase que quanto mais os pais forem... É uma fase delicada, porque precisa de limite, mas precisa muito de acolhimento. E se for um acolhimento um pouco mais um limite um pouco mais rígido, a criança pode se voltar. Mas se for muito só acolhimento, 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 a criança não vai entender o limite que ela precisa para viver em sociedade. Então, é acolher, mas acolher de uma forma acolhendo, não acolher de uma forma dura, de uma forma rígida. Criança não precisa aprender as coisas na rigidez, até porque a criança, ela não sabe das coisas, e ela não tem obrigação de saber, porque a beleza da criança é que ela tá aprendendo tudo o que precisa para se tornar um adulto. E ela pode aprender isso no modo positivo, pode aprender isso no modo negativo. E pais, de novo, não tenham medo de errar. Que essa cobrança dos pais que eu recebo, que eu acolho, é porque eles têm medo de errar. Eu fico, pais, vocês vão errar. Todo mundo erra, você é ser humano, isso faz parte de ser humano. E eles chegam com essa rigidez interna de não poder errar, de se errar, meu Deus, o que vai ser da minha criança? Eu sou o pior pai do mundo. Eu fico, não, você não é o pior pai do mundo. Às vezes você pode num erro, dar um acerto, e esse acerto ser gigantesco. Então não tenho medo de errar. Não tenho. Uma das minhas pacientes, a que eu falei com ela ontem, a mãe estava extremamente culpada devido a uma situação que aconteceu. E eu, mãe, tu não tinha como saber, calma, tá tudo bem. Tu não tinha como saber isso, não tinha como prevenir que tal coisa iria acontecer. A grande maioria das vezes, eu acolho mais os pais do que tem sessão que eu chego e eu olho pros pais e pergunto, como é que você tá com isso? Porque às vezes a gente só foca em olhar criança, e a galera esquece como é que tá os pais. E eu atendo uma demanda de pais extremamente exaustos, muitas vezes, exaustos, me olhando e dizendo assim, Ana, tem dias que dá vontade de esmagar, tem dias que dá vontade... Eles falam assim, me seguro de vez em quando. Eu acredito, eu conheço seu filho, acredito mesmo. E tá tudo bem. Não vai chegar pra ele e dizer, ai que horror, você tem vontade de esganar seu filho. Vamos parar de hipocrisia? Sendo bem sincero? Vamos parar de hipocrisia? Ô, abençoado. Porque é isso. Gente, tô vendo que hoje vocês estão mais quietinhos, vocês estão mais tranquilinhos. E eu vou admitir que eu vou aproveitar e tirar esses momentos para comer alguma coisa, porque minha pressão está baixinha e aqui tá, acabei de ver aqui no computador, um calor de 35 graus. Então eu vou aproveitar e comer alguma coisa. Espero que tenham gostado da live. Espero que tenham aproveitado. Espero que sirva para vocês alertarem suas crianças, alertarem outros pais, alertar quem convive com os pais. Vejo vocês na próxima semana. Qualquer coisa, vocês sabem que podem me mandar sugestões nos comentários, que eu sempre vou estar lendo, que eu sempre vou estar aqui. Podem me mandar mensagem, que eu também vou ajudar no máximo que puder. Vejo vocês na próxima semana. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Gratidão a todos e beijão. Até, gente. Tchau, tchau.